Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo, aleluia. Nessa noite que nós temos a oportunidade de nos reunirmos para glorificarmos o Senhor. Amados, a Bíblia diz assim, olha: e virão dias, diz o Senhor, em que andarão vagueando de um lado para outro, buscando pela palavra do Senhor, e não a encontrarão. Hoje nós glorificamos o nome do Senhor, por quê? Porque a palavra de Deus, ela não está longe de nós. Ela não está longe, não está além daquilo que nós possamos alcançá-la. Pelo contrário, está junto de nós. Hoje nós temos toda a liberdade no Senhor Jesus Cristo, não é? Naquilo que Deus preparou para que nós nos reunimos, possamos nos reunir na presença do nosso Deus, engrandecer o seu nome, atentar para a sua bela palavra, aleluia, recebermos de Deus as suas santas e benditas promessas na nossa vida. Amém? Então, são as oportunidades que o Senhor nos dá. E isso, amados, tem que ter um valor na vida de todo servo de Deus, todo aquele que um dia, não é, esteve aí perdido, mas graças ao sangue do Cordeiro, hoje tem o seu nome escrito no livro da vida. Gratidão é um fator muito importante no coração de cada servo do Senhor, aleluia, amém? Quando o apóstolo Paulo disse, olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos num sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, amados, estar na igreja, aleluia, é algo maravilhoso para nós. Por quê? Porque estamos apresentando o nosso corpo, não é num sacrifício ao Senhor, aleluia, mas de uma forma plena, maravilhosa, aleluia, ensinada por Deus e na presença de Deus, amém? E aprendemos, não é, a palavra do Senhor, nos fortalecemos, vigiamos mais o inimigo, e quanto mais eu e você conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais o inimigo se enfraquece, mais nós aprendemos a respeito dele, das artimanhas dele, de como ele age. Não é? Porque a palavra de Deus traz essa informação para as nossas vidas, não é? Nos faz aí fortalecidos, edificados na presença de Deus, renova nossas esperanças, acresce a nossa fé, aleluia, e fortalece-nos cada dia mais para juntos caminharmos glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Então toda oportunidade do mundo que lhe for dada para você estar na igreja, na casa do Senhor, nunca perca esse tempo em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Nós estamos falando a respeito de casas. Aleluia. Vamos falar hoje a respeito de duas casas idênticas, não é? Idênticas, construção idêntica, tudo direitinho, não é? O ideal, o propósito, o objetivo, tudo idêntico, mas o Senhor destaca uma grande diferença nessas duas casas, amém? Que nós vamos falar hoje. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo é o 6. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 46. Aleluia. Louvado seja Deus. Se o tempo nos ajudar, falaremos de mais uma casa, mas vamos colocar só essas duas aqui por enquanto. O Evangelho diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces,
quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, logo caiu e foi completa a sua ruína. Amém? Louvado seja Deus. Amados, Cristo estava ensinando sua igreja, seus discípulos, não é? E ele, para falar da sua palavra, para falar de obediência, para falar de discipulado, não é? Aquele que vai servir ao Senhor, quer seguir ao Senhor, primeira coisa que ele chamou a atenção dos discípulos assim, ó: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Se vocês dizem aqui, olha, não faz o que eu mando, então não precisa me chamar de Senhor. Por que é Senhor daqui, Senhor dali? Sabe, amados, a palavra Senhor, ela tem uma conotação muito forte quando nós a respeitamos. Quando nós usamos a palavra Senhor, nós estamos nos colocando na condição de servo do Senhor. E é isso que o Senhor espera. Cristo estava dizendo aqui, olha, eu não quero ser Senhor de desobedientes. Eu não quero ser Senhor de pessoas sem compromisso. Eu não quero ser Senhor de pessoas, não é, que elas não querem perseverar, não querem mudar as coisas. Eu não quero ser Senhor de desobedientes. Eu quero ser Senhor daqueles que ouvem. Eu quero ser Senhor daqueles que obedecem. Eu quero ser Senhor daqueles que praticam. Era isso que ele estava falando. E ele citou então duas casas que o chamava de Senhor. Duas casas que certamente, né, ouviam, estavam junto dele. Mas, amados, ouvir é algo muito importante. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas olha, queridos, não é só de ouvir. Nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Senão, ela vai atrofiar. É como, não é, um braço, quando você imobiliza ele. Depois você tem que passar por uma certa dose aí de exercícios para que ele possa voltar a se desenvolver normalmente, para que ele possa perder aquela atrofia, não é? Sua musculatura, o sistema nervoso, tudo isso daí tende a entrar numa atrofia. Por quê? Por causa da falta de exercício. A nossa fé, amados, é assim também. Se nós não exercitarmos, se nós não praticarmos, se nós não alimentarmos a nossa vida espiritual, ela vai entrar também num processo de atrofia. E o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos simplesmente ter uma fé muito mirrada na presença de Deus. Mas, amados, vejam bem a diferença entre ouvir e praticar. Cristo tinha muitos seguidores naquela época, não eram só os discípulos. Mas ele tinha seguidores até um certo ponto. As pessoas, elas caminhavam com Cristo até um certo ponto. Cristo um dia, para dar uma limpada na eira, ele falou: tem muita gente me seguindo, tem muita gente dando glória, tem muita gente caminhando, eu estou por aqui, por lá, né? Olha, mas será que Deus não quer as multidões? Ele quer as multidões, mas ele quer as multidões de fiéis, ele quer as multidões de seguidores, não a multidão de curiosos, não a multidão que lá na frente vai negar, não a multidão que lá na frente vai apedrejar, não a multidão que lá na frente vai ficar do lado dos crucificadores. Ele quer seguidores, ele não quer multidões, ele não quer volume, quantidade, ele quer qualidade. Quantidade, mas também com qualidade. Só quantidade não interessa para Deus, amados. E Jesus Cristo, então, lá no Evangelho de João, lá no capítulo 6, ele resolve dar uma limpada. E ele olhou um dia para aquela multidão e disse assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Todo aquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne... Aí complicou, amados. Um olhou para o outro e falou assim: o quê? Que é isso? Agora sim, eu já estava desconfiado que ele não batia bem. Agora eu tenho certeza, viu? Não falei para você? Fica com o pé atrás, porque vamos ver no que dá. Sabe, irmã, tem gente que segue a Deus com o pé atrás. Ele segue Jesus, mas ele está sempre com o pé atrás. Qualquer coisa ele, opa, não, que isso?
Não sou também assim, do jeito que vocês estão falando, não é? Ele está sempre desconfiado com Deus. E aqueles camaradas chegaram e falaram, olha, esse discurso aí não dá. Eu já ouvi muita coisa, ele falou, tem muita coisa que eu não concordei, mas duro é este discurso. E muitos, a Bíblia diz assim, ó, o deixaram naquele dia, não é? Amados, nós precisamos servir ao Senhor por convicção. Por convicção, eu tenho que ter convicção da minha fé, não é? Eu tenho que investir nessa parte da minha vida, porque as lutas vêm, elas acontecem, elas estão por aí. Quem pode prever as lutas de amanhã? Eu profetizo bênção, não é? Mas às vezes uma luta aí dá uma atravessada aí, chega de repente e a gente tem que administrar toda a situação. Cristo estava falando a respeito de ouvir a palavra de Deus. É muito importante, é maravilhoso. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra santifica. Então vejam bem, mas se a palavra cura, liberta, santifica, a palavra é a verdade, a palavra revela, então eu estou na bênção porque eu estou ouvindo a palavra. Você já entrou no caminho da bênção. Mas ela só vai se efetivar na sua vida quando você cumpri-la. Não é só ouvir. Cristo disse assim, olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as faz cumprir, eu vou comparar ele a um homem prudente. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, eu vou compará-lo a um homem imprudente. Um edifica, constrói de uma forma. O outro constrói de outra forma. Qual é a diferença, então? Bom, a diferença, amados, nesse ensinamento do Senhor, está assim, na qualidade, na fé genuína, na fé do praticante e não somente do ouvinte. É uma fé que não é é uma fé que não é superficial, é uma fé que entrou para dentro da alma do indivíduo. Cristo falou a respeito e ele comparou a uma edificação, a uma construção. Interessante que o Evangelho de Lucas, ele trata essa edificação dessa forma, é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre a rocha. Amém? Não está escrito isso daí? Então vamos lá. O outro, ele diz que edificou sobre areia. Sabe, queridos, hoje estão se edificando sobre areia. Hoje muitas pessoas, elas estão com uma fé superficial. Elas estão com uma fé, sabe, em Deus, mas não aquela fé genuína. Aquela fé capaz de provocar a salvação. Aquela fé capaz de atrair verdadeiramente o poder de Deus para as suas vidas. Hoje tem uma gama de pessoas aí que tem uma fé em Deus apenas mercantil. Uma fé só de negociação. Uma fé só de ouvir, mas praticar. Não, calma aí. Calma aí, não é assim. Esse negócio de igreja aí é bom, cara. As palavras são boas. Tem umas promessas maravilhosas. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Só que tem uma coisa. Eu vou seguir a Deus, eu não vou seguir o homem. Precisa tomar cuidado com esse ensinamento aqui, com esses ensinamentos ali. Sabe, queridos, a pessoa vai se excluindo da verdade de Deus. Ela vai se autodenominando Senhor das suas atitudes, da sua própria vida. Então, o que houve? Não houve verdadeiramente uma entrega. Essa pessoa não se entregou ao Senhor. Quando a Bíblia fala assim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Eu confio nele. Mas está difícil, tudo fará, porque não está acontecendo. Sabe, queridos, Cristo estava explicando isso através de uma construção, de uma edificação. Se você pegar duas pessoas e pegar um projeto igual
e der um na mão de cada uma e dizer, olha, esses projetos são idênticos. E vocês vão construir essas casas. Todo o material que vocês precisam vai estar ali à disposição. Podem começar a edificação. Então, amados, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que aquele que edificou sobre areia, ele terminou a sua casa num tempo recorde, num tempo admirável. E depois que ele edificou a sua casa e que ele terminou a sua construção, sabe o que começou a acontecer? Começou a acontecer a zombaria, começou a haver as comparações. Nossa, mas olha que bênção, chegou ontem na igreja, mas olha como é que está, olha essa pessoa como é que é. Amados, o crescimento é bom, mas existe o natural de um crescimento. O fermento também traz crescimento, e um crescimento fabuloso. E isso é possível no reino dos céus? É possível no reino dos céus. Cristo disse que o reino dos céus também seria semelhante a uma hortaliça que cresceu, os seus ramos cresceram, adentraram as nuvens, não é? E as aves dos céus fizeram ninhadas em seus ramos. Mas como é que eu posso entender isso? Cristo estava criticando o reino dos céus? Cristo estava falando do que do reino dos céus? De crescimento, de abundância? Sim, ele estava falando que o reino dos céus, ele é abundante. Ele estava falando que no reino dos céus há muitas conquistas. Existem conquistas corretas e conquistas erradas. Afinal de contas, mas uma hortaliça não tem a característica de subir até os céus e estender ramos. Quando as aves dos céus, elas são comparadas, lá na parábola das sementes, lá do semeador que saiu a semear, as aves dos céus são comparadas ao maligno, ao diabo, que vem e rouba a semente do coração do homem, quando esta ainda está à beira do caminho, ou seja, não se aprofundou. Quando você olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus traz uma instrução, por isso que ela não pode apenas ficar no ouvido. Ela tem que ir para o coração, tem que descer para o espírito, para que haja a prática, para que haja o viver dessa palavra. Não somente o ouvir, mas o viver dessa palavra, o fazer parte no seu dia a dia. Essa palavra precisa fazer parte. Amém? Quando a palavra do Senhor fala em coisas superficiais, vejam bem, o semeador saiu a semear. Uma semente ficou à beira do caminho. Outra caiu em rochas, outra em meio a espinhos, outra caiu em boa terra. E essa que caiu em boa terra, ela aprofundou raízes, mas as outras demais não tiveram condições. A que caiu à beira do caminho, ela foi arrebatada, tirada facilmente. Sabe o que significa isso, amados? Nós ouvimos a palavra de Deus, recebemos a promessa do Senhor, recebemos uma unção na casa do Senhor, mas essa palavra nós não permitimos ainda que descesse ao nosso coração. Saindo nós da igreja, nos envolvemos com uma amizade, nos envolvemos com um problema de trânsito, nos envolvemos com qualquer outra situação, nos envolvemos com um problema de família, nos envolvemos com outra coisa. E cadê a palavra que estava no nosso coração? Porque ela não estava, ela estava à beira, ela não desceu e nós a perdemos, nem sequer mais nos lembramos dela. Às vezes nós somos tão superficiais para com a palavra de Deus, que não lembramos nem sequer com qual versículo se abriu o culto. Não lembramos sequer, entendeu? O que foi ministrado no dia de ontem. Por quê? Porque não desceu ao nosso coração. Não ficou apenas na mente. Mas na nossa mente, amado, entra muita informação. Entra as situações do dia a dia, entra as nossas necessidades, não é? Entra aí os problemas da vida. E a palavra de Deus, ela é jogada para fora. Então vejam que Cristo falou que um construiu sobre areia. Certamente, amados, existem aqueles que chegam na igreja e eles começam a construir sobre areia. Amados, eu digo uma coisa para você.
O material, ele nunca vai sustentar o espiritual, mas o espiritual sustenta o material. Às vezes, se busca somente a parte mercantil do reino de Deus. Se busca somente a prosperidade. As pessoas hoje, elas entram na presença de Deus e olham para o Senhor. Se pudesse ver Deus, eles viriam um cofre, com as portas abertas e com o seu interior repleto de todas as suas, de suprimento para todas as suas necessidades. Deus é isso. Deus pode ser isso, porque Ele diz que Ele é dono do ouro e da prata. Mas, amados, eu preciso de mais do que isso. Quantos prosperam hoje? Passa aí 1 ano, 2 anos, cadê a prosperidade? Cadê tudo aquilo que alcançou? Cadê tudo aquilo que conquistou? Se perdeu. Por quê? Porque sem a palavra de Deus não há verdadeira riqueza. Sem a palavra de Deus não há um verdadeiro sustento. Sem a palavra de Deus não há algo, não é, que possa espiritualmente nos fortalecer. Amados, hoje, quantos se dão em casamento? Quando se tira as bases, quando se tira o essencial, quando se tira as suas raízes, de todos os valores que são verdadeiras raízes, se constrói sobre areia. As bases para um casamento, amados, é justamente o amor. Precisa ter o amor. Os jovens precisam se amar, para noivarem se amando, e para quando se casarem, continuarem se amando. Mas hoje, se casa por amizade, se casa porque o carinha é legal, se casa porque a mina é da hora, meu. E sabe o que acontece? Acontece que lá na frente, a realidade vem e a casa não tem sustentáculo. A casa não tem alicerce. E essa casa, então, é uma casa propensa a ser arrastada e também a ser destruída. Quantos, amados, levam uma fé superficial nas coisas de Deus? Quantos estão fazendo o trabalho, a obra de Deus, mas com algo superficial, completamente desinteressados, sem colocar a alma, sem colocar o verdadeiro valor, sem pagar o preço? Ah, mas o preço Cristo já pagou. Meu irmão, nós precisamos servir ao Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Nós precisamos entender isso. O melhor Deus nos deu é a salvação, é a eternidade. E a gratidão faz parte, o bem-dizer faz parte, aleluia, da nossa vida. Queridos, Cristo disse que aquele que ouviu a palavra e ele edificou sobre a rocha. Mas preste atenção, eles começaram a obra no mesmo dia. Acontece que um já fez lá a massa e já foi assentar tijolos. O outro pegou uma picareta e uma pá e foi abrir buracos. Bom, afinal de contas, a proposta é para levantar casa ou para abrir poço? Um começou a assentar tijolos. Não, vamos fazer aqui que esse é o caminho. Tem que levantar essa casa. O outro foi abrir. Sabe, amados? Preste atenção. Uma edificação começou para cima, a outra edificação começou para baixo. É uma questão de visão. Quando alguém olha assim e diz, nossa, mas espera aí, olha lá o cara, meu, como é que ele está crescendo, olha como é que está prosperando. Mas, amados, e o outro? Olha o outro como é que está, rapaz, que dificuldade que esse cara tem. Mas a Bíblia está dizendo assim, olha, o que o outro fez? Ele cavou, abriu um buraco bem fundo e lançou ali os alicerces. Sabe, amados, aonde ele lançou os alicerces? Sobre a rocha. Pode ler aí na tua Bíblia, está escrito isso. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento. A fé é um firme fundamento. A fé é um firme propósito. A fé, amados, ela não é algo superficial. Este camarada aqui, quando foi dada a oportunidade para edificar a casa, ele entendeu.
era uma pessoa com um coração amadurecido, era uma pessoa com uma mente amadurecida. Ele entendeu qual é um processo de edificação. Uma edificação, amados, ela não tem a característica somente de cobrir, somente de proteger pelas laterais. Ela tem que ter a característica de dar segurança àqueles que estão dentro dela. A fé nos dá segurança, Deus nos dá segurança, a palavra de Deus nos dá segurança. Quando nós entramos, quando nós nos aprofundamos, quando nós cavamos fundo, quando nós buscamos lá nas raízes. Se a fé é um firme fundamento, esse camarada aqui que edificou a casa, a Bíblia diz que ele abriu um buraco fundo e ele lançou ali os alicerces sobre a rocha. Muitos, amados, estão edificando, mas não estão edificando sobre a rocha, estão edificando sobre a areia. É o segredo, amados, de um coração firmado no Senhor. É o segredo de uma vida que vai enfrentar lutas, que vai enfrentar problemas, que vai enfrentar dificuldades, que vai enfrentar os dissabores e os desprazeres desta vida. Nós só nos preparamos para coisas boas. Nós só nos preparamos para as delícias da vida. Mas, amado, as amarguras da vida fazem parte. Elas são uma realidade para nós. O livro dos Eclesiásticos, o autor disse assim: olha, entre uma festa e um velório, melhor é o velório. Meu, esse cara tá maluco. Se alguém disser para mim, ó, essa casa aqui tem um velório, naquela casa ali tem uma festa, qual que você escolhe para ir? Que isso, rapaz? Sou pela vida, sou pela alegria, sou pelo sorriso, não sou pela dor, não sou pelo choro, não sou pela morte, eu sou pela alegria. Sabe, amados, o que ele estava dizendo? Ele estava falando a respeito de reflexão, de realidade. Aquele velório é uma realidade no ser humano. Festa pode se fazer todos os dias, mas aquilo ali deve se refletir bem, deve se pensar sobre bem, porque ali está a realidade da vida. Ali está a dor, ali está o choro, ali está o pranto. E isso, amados, faz parte da nossa vida. Quantos hoje amarram, repreendem, expulsam e suas vidas não mudam? As coisas não conseguem, não acontecem na vida das pessoas. Por quê? Será que a casa está superficial? Será que esta fé é uma fé genuína? Ou será que hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas saem na porta de casa e dizem: hoje eu não vou para a igreja? Será que nós estamos vivendo um tempo em que o apóstolo Paulo diz que haveria comichão nos ouvidos? O que é que tem de interessante hoje? Hoje é tal e tal coisa. Hoje eu vou atender isso, mas não se atende mais ao grito da alma, aos apelos do Espírito. A necessidade que nós temos de servir ao Senhor, de aprender a palavra do Senhor nosso Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse que esse cavou bem fundo. Aí ele lançou os alicerces, quando ele encontrou uma rocha firme, e ele começou a edificação. Amados, nós glorificamos o nome do Senhor, porque vamos aprendendo a cada dia. A Bíblia fala assim, de glória em glória, até atingir a estatura do varão perfeito. Nossa vida é uma vida de conquista. Amém? Nós passamos por lutas, problemas, enfermidades, enfrentamos, amados, situações e mais situações na nossa vida. Quantos que não compreenderam dessa forma? Quantos que já se entregaram à prostituição? Quantos que já se entregaram aos vícios? Quantos que já se jogaram de pontes? Quantos que já se atiraram debaixo de veículos? Quantos que já acabaram com sua própria vida? Sabe, amados, nós precisamos entender os valores da vida. Quando Cristo chegou lá diante do túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que vendo sua irmã chorar, ele também chorou. Ele também se emocionou.
ele também sentiu a realidade da perda. Ele também sentiu a dor da separação. Ele também sentiu a realidade da morte. Ele também sentiu aquela verdade ali. E que os seres humanos teriam que enfrentar isso. Sabe, amados? Edificar a casa sobre a rocha é crer profundamente no nome do Senhor, a despeito de tudo aquilo que porventura possa acontecer conosco. Quantos deixaram o Senhor? Quantos abandonaram o Evangelho? Quantos viraram as costas para Deus, para a igreja? Foram viver suas vidas? Quantos ouviram isso? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Ah, tá bom, se é desse jeito, então eu vou fazer o que eu quero. Casas sobre areia. E sabe, amados, o que o Senhor fala sobre as casas? Ele diz assim, olha, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque ela estava fundada sobre a rocha. O que é que produz uma enchente? Os vendavais, as intempéries. O que é que produz também, o que é que permite uma enchente? O não poder reter a impetuosidade de um volume muito grande de algo. É o transbordar de alguma coisa. Amados, Deus não estava nos ensinando a respeito de um ventilador ligado. Ah, ligaram o ventilador dentro da casa. Você viu como tremeu tudo? Cara, também pudera. Não fizeram o alicerce direito. Deus não estava falando disso. Ele estava falando de uma enchente. Ele estava falando de um transbordamento. Ele estava falando de um grande volume. E, amados, ele estava falando de forças incontroláveis. Quando a Bíblia usa a força da natureza, ela está falando de coisas incontroláveis. Qual é o homem que pode controlar a força da natureza? Hein, amados? Qual é o ser humano? Qual é a tecnologia? Qual é a ciência? Qual é o conhecimento que pôde livrar desse último tsunami aí que nós vimos, que todos nós vimos? Qual foi a mente mais sábia e conhecedora? Qual foi o sismógrafo? Qual foi o equipamento? Qual foi o satélite que pôde conter aquele 0, não sei o que lá de deslocamento? Sabe, amados, algo incontrolável. Quando Cristo nos fala e nos dá o exemplo dessa casa edificada sobre a rocha, Ele não estava falando de uma chuva. Ele estava falando de algo mais terrível. Ele não estava falando de uma tempestade. Ele estava falando de algo mais terrível que uma tempestade. As pessoas, elas pensam que elas podem com as forças do mal. Até aqueles que servem o diabo, até aqueles que são dominados pela força do mal, que trabalham para o mal, eles acham que podem dominar. Eles acham que pode. Tem muitos cristãos que acham que pode com o diabo. Sabe, amados, doce engano daqueles que acham que pode com ele. Se o sangue de Jesus Cristo não fosse derramado, se o nome do Senhor não fosse declarado, e se os sinais do Senhor não nos seguissem, nós não poderíamos nada contra ele. Porque ele também, perante a natureza, é uma força incontrolável. Só o Espírito do Senhor pode controlá-lo. Só o nome de Jesus Cristo pode barrá-lo. Só a presença de Deus pode colocá-lo em fuga. E tem muito crente que às vezes bate no peito, brinca de esconde-esconde, brinca de cuca com ele, e é o que ele mais quer. Sabe, queridos, uma casa edificada sobre a rocha é uma casa onde as forças do mal não vão deixar de bater. Elas só não vão poder entrar. Casa edificada sobre a rocha é uma casa onde as forças do mal não passarão longe. Pelo contrário, elas darão com ímpeto, Jesus Cristo disse.
Elas serão atacadas com ímpeto, impetuosamente, agressivamente. Mas elas não poderão abalar essa casa, porque é uma casa que está edificada sobre a rocha. Sabe? O Evangelho, deixa eu achar aqui para os irmãos. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, também fala, só que fala com mais detalhes. Olha só. Diz assim, olha: portanto, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O evangelista Mateus, ele não dá os detalhes do homem que cavou fundo e lançou os alicerces, mas ele dá o detalhe da rocha. Ele edificou sobre a rocha. Vejam bem que a rocha está presente. A pedra que os edificadores rejeitaram, esta que foi colocada por Deus como principal. E é sobre ela que nós precisamos edificar a nossa vida espiritual, edificar a nossa fé, declarar o nosso credo, o nosso creio. Tem que estar sobre, aleluia, as bases chamadas Evangelho, Palavra de Deus, Jesus Cristo. E o que aconteceu? O Senhor nos declara desta forma. Mateus diz assim, olha: desceu a chuva